Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Charles Dickens, nascido em 1812 e falecido em 1870, que foi o mais popular romancista inglês da era vitoriana. O seu conto Cântico de Natal é talvez a sua história mais conhecida, mas são igualmente emblemáticas obras como os romances Nicholas Nickleby, Oliver Twist ou David Copperfield. Charles John Uffan Dickens nasceu na cidade de Portsmouth, no condado de Hampshire, na Inglaterra, a 7 de fevereiro de 1812. Era o segundo de 8 filhos de John Dickens, escriturário da Tesouraria da Marinha, e da esposa Elizabeth Barrow. Em janeiro de 1815, o seu pai foi transferido para Londres e a família mudou-se para a cidade de Westminster. Quando Charles tinha 4 anos, a família voltou a mudar-se, desta vez para Sheerness e depois para Chatham, no Kent. Educado pela sua mãe, que lhe ensinava diariamente inglês e latim, o Charles passava muito do seu tempo a ler e lia com especial devoção as novelas picarescas de Tobias Smollett e Henry Fielding. Entre os livros da sua infância encontravam-se também obras como o Daniel Defoe, Goldsmith, bem como o Dom Quixote, o Gil Blas e as Mil e Uma Noites. A sua memória fotográfica serviria mais tarde para conceber as suas personagens e enredos ficcionais, baseando-se muito nas pessoas e acontecimentos que foram marcando a sua vida. A sua família era remediada em termos económicos, o que lhe permitiu frequentar uma escola particular durante 3 anos. Mas o seu pai vivia de empréstimos que lhe permitiam manter uma posição social insustentável. Como não conseguia pagá-los, no ano de 1822 ele resolveu fugir para Londres, passando a família a morar num sótão no bairro pobre de Camden Town, em Londres. E em 1824, John foi preso por dívidas e a situação deteriorou-se ainda mais, tendo a família de passar a ocupar quartos baratos. Para fazer face aos gastos, empenharam os talheres de prata e venderam a biblioteca familiar que tinha feito as delícias do jovem rapaz. Com 12 anos, Dickens já tinha a idade considerada necessária para trabalhar e empregou-se na empresa Warrens, onde se fabricava graxa para sapatos, junto à atual estação ferroviária de Charing Cross, e que pertencia a um amigo lá da sua família. O seu trabalho consistia em colar rótulos nos frascos da graxa, ganhando 6 shillings por semana. Alguns anos depois, a situação financeira da família melhorou consideravelmente quando a sua avó paterna morreu e o seu pai recebeu uma herança, com a qual então ele pagou as dívidas e reconquistou a sua liberdade. Mas a mãe não retirou logo o Charles da fábrica, injustiça que ele jamais lhe perdoaria. O tema das más condições de trabalho, ou sociais, da classe operária inglesa, ou as personagens repulsivas, mas sempre com lives de comicidade, viriam a ser depois então uma característica da sua obra literária. Charles Dickens pôde, então, recomeçar os estudos e entrou na Wellington House Academy. Com 18 anos de idade, começou um novo período de leituras intensas, tendo-se inscrito na biblioteca do British Museum, onde não só lia livros, como ele próprio fazia leituras em voz alta para outras pessoas. Por essa altura, apaixonou-se pela filha de um banqueiro, chamada Maria Bracknell. Mas os pais da menina desaprovavam o idílio amoroso devido ao passado infeliz, né, da família do Dickens. A própria Maria, depois de uma viagem educativa, né, que os pais lhe pagaram à França, deixou de ligar ao Charles e isso provocou-lhe um desgosto amoroso que lhe levou mais de um ano a superar. Ele teve que deixar a escola
e arranjar um emprego. E no ano de 1827 empregou-se como aprendiz no escritório de um procurador judicial e, aos 20 anos, depois de aprender taquigrafia, ele tornou-se, durante um breve período, estenógrafo do tribunal. Mas não gostou do trabalho e mudou-se para o jornal True Sun para relatar reuniões parlamentares e campanhas eleitorais, o que o obrigava a deslocar-se de diligência através da Grã-Bretanha afora. A 2 de abril de 1836, 3 dias depois da publicação do primeiro fascículo de Pickwick, que foi o seu primeiro grande sucesso, o Dickens casou-se com Catherine Hogarth, que era filha do redator-chefe da Morning Chronicle, com quem ele viveu 22 anos e teve 10 filhos. Em 1842, o Dickens viajou juntamente com a esposa para os Estados Unidos. A viagem foi descrita depois no curto relato de literatura de viagens chamado American Notes. Foi recebido com entusiasmo nos Estados Unidos, mas acabou por ter uma estadia curta e pouco calorosa devido às críticas que teceu à política editorial daquele país, acusando os editores de plágio em relação à literatura produzida na Grã-Bretanha. Ainda que tivessem sido felizes no seu início de vida conjugal, a Catherine parecia não partilhar a energia de viver sem limites do Dickens. O trabalho de cuidar dos 10 filhos do casal, aliado à pressão resultante de ser a esposa e a dona de casa de um romancista mundialmente reconhecido, não ajudava nada. Então a sua irmã, Georgina, tinha-se mudado lá para a casa dos Dickens para ajudar a Catherine no seu trabalho doméstico, diário. E há rumores de que houve ali um caso amoroso entre ela e o cunhado. Os livros do Dickens tornaram-se extremamente populares na época e eram lidos com grande expectativa por um público muito fiel à sua escrita. O seu sucesso permitiu-lhe comprar Gadshill Place, perto de Chatham, em 1856. Esta casa fazia parte do imaginário do Dickens, desde que por ela tinha passado em criança, sonhando que um dia poderia vir a viver ali. O local tinha ainda um significado especial, porque algumas cenas do Henrique V, do Shakespeare, localizavam-se nessa mesma área. Portanto, uma referência literária que agradava sobremaneira ao Dickens. Em 1858, o Charles Dickens decidiu separar-se da sua mulher, alegando que estava cansado dela, que ela não raciocinava muito bem, e tentou mesmo interná-la no manicômio, mas não conseguiu. O divórcio era um ato altamente reprovável durante a era vitoriana, principalmente para alguém da sua notoriedade. Enfim, isso foi incómodo para ele. Continuou, contudo, a pagar a Catherine a casa e o sustento durante o resto dos anos em que ela viveu. A cunhada, a Georgina, manteve-se com Dickens após a separação para continuar a ajudar a cuidar dos filhos, do casal. A 9 de junho de 1865, o comboio onde Dickens viajava de regresso da França, onde fora visitar a atriz Ellen Ternan, teve um acidente, do qual, aliás, o escritor saiu ileso, e, ao tornar-se público que ele seguia na viagem com a Ellen e a mãe dela, a opinião pública rapidamente a apontou como a causa da separação, e do divórcio do Dickens da Catherine. Efetivamente, o Dickens estava secretamente envolvido amorosamente com ela. Já até, aliás, há alguns anos. E então a Ellen foi a mulher que o acompanhou até ao final dos seus dias, apesar de a união nunca ter sido oficialmente reconhecida. Ainda que tivesse escapado ileso lá do acidente ferroviário, o Dickens nunca chegou a recuperar totalmente do choque, tendo o ritmo da sua produção decrescido bastante depois desse episódio. O manuscrito de Our Mutual Friends, em português seria O Nosso Amigo Comum, e que viria a ser publicado em 1864 e 1865, que ele levava lá na viagem consigo, demorou ainda bastante tempo a ser completo e publicado. Assim como The Mystery of Edwin Drood, em português seria O Mistério de Edwin Drood, que foi a sua última obra e que ficou incompleta, portanto também demorou a escrever. Viria a ser publicada depois postumamente no ano em que ele morreu. A partir de 1858, os seus últimos anos de vida foram ocupados parcialmente com leituras públicas.
Esse género de espetáculos, que consistia apenas em ouvir o Dickens ler as suas obras mais conhecidas, tornaram-se incrivelmente populares. Aliás, nessa altura, era comum ler em voz alta em família ou mesmo em grupos de leitura, em clubes. A leitura expressiva era muito valorizada nessa época. E em 1867 ele foi convidado a voltar aos Estados Unidos para fazer uma digressão das suas leituras. O Dickens, com a sua interpretação apaixonada e a forma como se entregava à narração, arrebatava gargalhadas e também, talvez principalmente, lágrimas das audiências. Mas o esforço despendido nesses espetáculos exauria-lhe as forças e é muitas vezes apontado como uma das causas da sua morte. Em 1860, depois de ele ter vivido portanto, em Londres, na Itália, na Suíça e em França, o Dickens estabeleceu-se em Gadshill, na Inglaterra, onde viria então depois a morrer no dia 9 de junho de 1870, de morte cerebral. Tinha ele 58 anos de idade. Foi sepultado no Poets' Corner, na abadia de Westminster. Na sua sepultura está gravado: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos. E com a sua morte, um dos maiores escritores de Inglaterra desaparecia do mundo. Na década de 1980, a histórica Eastgate House, a Casa Eastgate, lá em Rochester, no Kent, foi convertida num museu dedicado ao Charles Dickens. Anualmente realiza-se nessa cidade o Festival Dickens. E também a casa onde ele nasceu, lá em Portsmouth, também é hoje um museu dedicado a ele. O termo dickensiano é usado para descrever algo que nos faz lembrar o Dickens e as suas obras. Por exemplo, quando falamos das condições sociais e laborais precárias, dizemos que são dickensianas. Também para quando queremos referir-nos a pessoas ou a personagens cómicas ou então repugnantes, também dizemos que são dickensianas. Portanto, o Dickens marcou bastante a sociedade. Como aliás haveremos de ver a propósito da sua literatura. E iria mesmo, de facto, começar a falar mais a sério sobre a sua atividade literária depois de então ter falado um bocado da sua vida pessoal. No ano de 1833, o Charles Dickens enviou para o Monthly Magazine, uma revista, uma pequena crónica sem estar assinada. Um mês mais tarde, verificou que o seu texto tinha sido publicado e era lido por muita gente. O sucesso levou-o a redigir uma série de crónicas em linguagem leve e fácil, narrando factos reais e fictícios da classe média londrina, que ele assinava com o pseudónimo Bose, que eram publicadas no Morning Chronicle, que era o jornal londrino de maior circulação. Agora, Bose era a alcunha que davam ao irmão dele mais novinho, que era ainda um garotinho pequenino na altura, e que ele não era capaz de pronunciar bem a palavra Moses. Ele dizia Bose. E então ele aproveitou para usar esse Bose como seu pseudónimo literário no início da sua carreira. Em 1835 foi publicada em 2 volumes uma recolha desses textos, né, que ele ia lá publicando lá no Morning Chronicle e que foram editados com o título Sketches by Bose, que em português seria, portanto, os esboços de Bose, que marcaram o início da atividade literária do Charles Dickens. Foi, portanto, o primeiro livro publicado dele. Aliás, os primeiros 2 volumes. Ao longo da sua carreira, o Dickens continuou durante muitos anos a escrever para os jornais e foi editor durante 20 anos da revista semanal Household Words, onde ele viria a publicar em folhetins alguns dos seus romances. Aliás, esta revista foi fundada por ele no ano de 1850 e chegou a vender 40.000 cópias por semana das obras do Dickens. Depois seria mais tarde reformulada, mais propriamente no ano de 1859, mudando o nome para All the Year Round. Ora bem, o Dickens escreveu
15 romances, 5 novelas curtas, centenas de contos e artigos de não-ficção. Para além de ter dado seminários e feito leituras ao vivo, como eu já disse, por vezes até dramatizadas por várias pessoas. Era também um escritor incansável de cartas e participou ativamente em campanhas em defesa dos direitos das crianças, da educação e de reformas sociais. As suas obras gozaram de uma grande popularidade sem precedentes, ainda durante a sua vida e durante todo o século XX. Tanto os críticos como os académicos o reconheceram como um gênio da literatura. Os seus romances e contos continuam ainda hoje a ser lidos, muito lidos. Apesar dos seus romances não serem considerados, pelos parâmetros atuais, muito realistas, o Dickens contribuiu em grande parte para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Em 1836, portanto, Bose, portanto, que era o pseudónimo que ele tinha na altura, não é? Foi convidado para acrescentar textos aos desenhos do artista Seymour. O Dickens aceitou, mas impôs que fossem os desenhos do Seymour a ilustrar os seus textos, portanto, e não o contrário. E foi assim que nasceu The Pickwick Papers, que em português se chama Os Cadernos de Pickwick, que foi publicado em fascículos mensais no ano de 1837. A recepção do público no início não foi muito calorosa e só a partir do quarto fascículo, quando apareceu a personagem do Sam Wheeler, que era o criado do Pickwick, que o acompanhava nas suas aventuras, assim, ao género do São Spencer, não é? A acompanhar o Don Quixote. Nessa altura é que as vendas então subiram muito e a venda dos fascículos passou de 400 para 40 mil exemplares cada um. Os Cadernos de Pickwick são uma comédia deliciosa, onde o Pickwick e o seu clube de observadores, né, criticam a sociedade londrina e que, enfim, as suas piadas são intemporais e ainda hoje permanecem atuais. O rápido êxito fazia o Dickens concluir um livro e iniciar outro imediatamente, sem interrupção. Então, não só a vaidade e a ânsia de reconhecimento público não lhe permitiam descansar, mas, inclusive, os sucessos que começaram a aparecer estimulavam-no. E então, o primeiro romance seguinte foi o Oliver Twist, que é uma das suas obras mais conhecidas, que também foi publicado em fascículos, inicialmente, como aliás a maioria das obras dele, entre os anos de 1837 e 1839. Neste livro, Dickens conta a história de um menino órfão que mora num albergue e trabalha numa fábrica, de onde foge para conviver com um bando de jovens ladrões. Depois a seguir apareceu o Nicholas Nickleby, em português se chama A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby, que foi lançado entre os anos de 1838 e 1839 e que conta a história de um rapaz em busca de fortuna e que associa o cómico e o trágico. É uma condenação dos internatos, dirigidos por professores perversos e ignorantes. Este romance foi adaptado ao cinema no ano de 1948 pelo David Lean. Depois, em 1843, surgiu A Christmas Carol, que é talvez a sua mais conhecida história de Natal. Portanto, um conto que está traduzido em Portugal por várias editoras, com vários nomes, como o Cântico de Natal, que o exemplar que eu tenho chama-se Cântico de Natal, mas também está publicado com o nome de Conto de Natal, Uma Canção de Natal, enfim, e vários outros nomes. Enfim, é assim quase como um conto de fadas e tornou-se parte integrante da mitologia natalina anglo-saxónica. A personagem do Mr. Ebenezer Scrooge, né, a personagem principal lá da história, tornou-se famosa, nomeadamente através de diversas adaptações cinematográficas. Mas ele inspirou uma famosíssima personagem americana da ficção, né, dos desenhos animados, que se chama o Scrooge McDuck. Não sei se por este nome lá vão, mas se eu disser que em português é o Tio Patinhas, ora, aí já toda a gente sabe.
Pois o Scrooge McDuck, ou o Tio Patinhas em português, que foi criado pelo cartunista Karl Barks, é claramente, não é, inspirado no Ebenezer Scrooge, não é? Até se chama mesmo Scrooge McDuck, o pato Scrooge. Esta temática de Natal aparece também noutras obras, como The Chimes, que em português está traduzido por Os Carrilhões, e que na edição que eu tenho está no final do mesmo livro do Cântico de Natal. Portanto, Os Carrilhões foi editado em 1844 e foi escrito pelo Dickens quando estava em Génova, na sua primeira grande viagem ao estrangeiro. Bem, primeira se não contarmos aquela frustrada viagem aos Estados Unidos. Não é? E outro é o The Cricket on the Hearth, que é traduzido por O Grilo na Lareira, que saiu em 1845, portanto, que foram, tanto juntamente lá com o Cântico de Natal, os mais importantes histórias da temática de Natal do Dickens. Mas há mais. Depois, entre 1846 e 1848, ele publicou Dombey and Son, que em português se chamaria Dombey e o Filho, escrito principalmente também no estrangeiro, onde ele descreve o meio de transporte ferroviário, que nessa altura era um tema estreitamente relacionado com a Revolução Industrial e um tema que marcou a sociedade vitoriana. Depois, em David Copperfield, que foi publicado entre 1849 e 1850, que eu também aqui tenho, o Dickens aproveitou a sua experiência própria, pessoal, para escrever esta história, bastante inspirada na sua própria vida, diria, quase autobiográfica. O livro transmite uma poderosa experiência humana e, mais uma vez, combate as instituições inglesas, né? O mau tratamento que era dispensado às crianças, né? Lá na escola, nos internatos ingleses, depois as condições degradantes dos operários e a humilhação que era o encarceramento por dívidas, que naquele tempo era comum, prática comum. E aconteceu, como vimos, ao seu próprio pai. Muitas das criaturas que marcaram a vida do autor estão presentes neste romance, no David Copperfield. Outro, o Hard Times, que em português está traduzido com o nome Tempos Difíceis e que saiu em 1854, é mais uma crítica à Revolução Industrial Inglesa. Usando como pano de fundo a fictícia e cinzenta cidade industrial de Coketown e a história dos seus habitantes, o autor faz uma crítica profunda às condições de vida dos trabalhadores ingleses desses finais do século XIX, mostrando o contraste entre a pobreza extrema em que estes vivem e o conforto proporcionado aos mais ricos da Inglaterra vitoriana. Outro romance, o Little Dorrit, que em português está traduzido com o nome A Pequena Dorrit, que eu também aqui tenho. Embora seja menos conhecido, é uma obra-prima da sátira acerba, recheada de enganos. Além, claro, de contar também a típica história do pobre que enriquece, que é também muito comum na obra do Dickens. Depois temos o romance A Tale of Two Cities, que é a história em duas cidades, de 1859, que este aqui, a importância dele reside sobretudo no facto de ter lugar em Londres e em Paris e ser a sua mais conhecida obra de ficção histórica. Portanto, é talvez o mais importante dos poucos romances históricos que ele escreveu. Entre 1860 e 1861, o Dickens publicou em folhetins outro grande romance que foi Great Expectations, que em português está traduzido por Grandes Esperanças, que foi posteriormente publicado, também em livro, em 3 volumes, e que também é considerada outra das suas grandes obras-primas. O livro conta a história de desilusão e de redenção pessoal do Philip Pirrip, ou Pip, como era conhecido, que era um órfão que foi adotado por uma família rica e que se torna assim um snob, né? Mas depois, quando o seu protetor morreu, a vida dele tem que voltar outra vez ao princípio, tem que começar a reconstruir outra vez a vida a partir do nada. Ora, estas, digamos, as mais
conhecidas e importantes obras do Dickens. As obras do Dickens denunciam a vida difícil dos operários na sociedade industrial emergente da época e, em particular, a miséria das classes sociais mais baixas, bem como a precariedade da infância, e evidencia uma arte narrativa caracterizada por uma grande penetração psicológica posta na composição dos caracteres das personagens. Os seus romances, a maioria dos quais foi publicada em folhetins mensais ou semanais, como eu já disse, foram pioneiros na publicação de ficção em série. E isso tornou-se o modelo de publicação dominante lá durante a era vitoriana. Os finais, né, que ficavam em aberto, de fascículo para fascículo, mantinham os leitores em suspense. E, além disso, esse formato tinha de outra vantagem, é que permitia ao Dickens avaliar a reação do público. E, muitas vezes, ele chegava a alterar a história e o desenvolvimento das personagens em função das opiniões que ia recolhendo dos leitores. Portanto, as suas histórias eram construídas cuidadosamente, muitas vezes o Dickens incluía acontecimentos da atualidade nas suas narrativas. Então, esta forma de publicação, o que é interessante, criou uma nova profissão, digamos assim, uma nova classe de pessoas que se dedicavam a fazer leituras. Para quem? Para os analfabetos que não sabiam ler, e então lhes pagavam uma moedinha para eles lerem cada fascículo. Cada vez que saía um fascículo, eles iam a ter com ele para ele los ler e pagavam o trabalho. Uma crítica frequente que é feita ao estilo do Dickens refere-se à pouca credibilidade dos enredos que se sustentam quase sempre em coincidências muito pouco prováveis. De facto, é um bocado verdade, mas a verdade que o Dickens procurava, sobretudo, não era o realismo, era o entretenimento. O que ele queria era entreter as pessoas. Não se preocupava lá assim muito que aquilo fosse muito fiel à realidade. Ele pretendia, de certa forma, recuperar o espírito do romance gótico e das novelas picarescas que ele tinha lido na sua infância e juventude. Por outro lado, ele reparava que, quando escrevia um romance mais realista, a reação do público era bastante mais fria. Além disso, a sua própria história também era bastante inverosímil, não é verdade, com as suas constantes reviravoltas. Portanto, quando era pequenino eram remediados, depois empadreceram muito, depois tiveram uma herança e melhoraram de vida. Depois, mais tarde, quando ele passou a ser um escritor famoso, tornou-se riquíssimo. Enfim, também foi uma vida cheia de reviravoltas. E afinal, não é verdade que na vida estão sempre a acontecer as histórias mais incríveis? Ele não estava assim tão fora da realidade. O Dickens criou, como já vimos, algumas das mais memoráveis personagens da literatura em língua inglesa. O Ebenezer Scrooge, né? Do Cântico de Natal, Fagin, Mrs. Gump, Wilkins Micawber, Pecksniff, Miss Havisham, Rockford Squeers, enfim, entre outros, são personagens conhecidíssimas do público anglófono que quase as assume como pessoas reais que existiram. Todavia, a mais imponente e impressionante personagem de Dickens é a própria cidade de Londres, revelando aspectos que só podiam ser de facto descritos por quem conhecesse profundamente cada rua, cada beco da cidade. O Dickens tornou-se numa celebridade literária internacional, famoso pelo seu sentido de humor, sátira e pelas observações sagazes sobre personagens e a sociedade. A sua popularidade pouco decresceu depois da sua morte. Continua a ser um dos autores ingleses mais lidos e apreciados em todo o mundo. Pelo menos cerca de 180 filmes e adaptações para a televisão das suas obras documentam ainda hoje o sucesso dos seus livros entre o público atual. Até no cinema português há um filme, no pop cinema português, que é Os Tempos Difíceis, que é uma adaptação daquele livro do Hard Times, portanto, é o mesmo nome, Tempos Difíceis.
e que foi realizado pelo João Botelho. No entanto, o Cântico de Natal, deste conto, que eu, aliás, resolvi falar do Dickens hoje, por estarmos na época do Natal, é talvez a sua mais conhecida de todas as suas histórias. As adaptações do Cântico de Natal são inúmeras para quase todos os géneros de comunicação. Para o cinema, para a banda desenhada, para a televisão, para o teatro, enfim, e outras, diversas outras adaptações literárias do Cântico de Natal. Portanto, todas essas adaptações criaram um fenómeno de popularidade que transcende a própria obra original, o próprio original do Shakespeare. É uma história patética, moralista e bem-humorada que resume, de facto, o verdadeiro significado do Natal e que eclipsa de longe todas as outras histórias que o Dickens escreveu sobre o tema Natal e Ano Novo. Ora bem, então, só para terminar, pronto, gostava de mostrar aqui os 3 livrinhos que tenho, que é de uma coleção que foi publicada pelo Círculo de Leitores, já que há muitos anos que eu fui colecionando, que tem, entre livros de outros escritores para crianças e jovens, tem estes 3 livros do Dickens. Ou seja, o David Copperfield, a Pequena Dorrit, que eu penso que também falei, e então o Cântico de Natal, que é seguido lá no final daquele outro, os Carrilhões, que eu também vos falei. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais esta conversa. Um feliz ano novo para todos. E para a semana, se tiver vida e saúde, cá estarei para falar de outro autor importante da literatura mundial. Passem muito bem!